ela fala sobre vários assuntos, inclusive assuntos do fim. Ora, eu acabei de citar aqui Mateus 24, onde os discípulos pedem para Jesus um sinal da vinda dele. E Jesus vai transcorrer o texto de Mateus 24, dando sinais aos seus discípulos da sua vinda. Por exemplo, pestes, rumores de guerra, terremoto, problema financeiro, econômico. E a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Então, existem sinais que estão evidentes de que Jesus está voltando. Porém, a Bíblia fala em alguns textos no Novo Testamento sobre sinais claros, concisos. Paulo vai fazer em sua carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha o que Paulo vai falar. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus. Não é uma vinda iminente, como se prega e se acredita. Aquele negócio de filmes hollywoodianos, de que as pessoas vão desaparecer, vai ficar um pouquinho de roupa, um sapato aqui, os carros vão ficar desgovernados, o avião vai cair. Essa vinda iminente, que tem sido pregado aí por muitos anos, ela ainda não aconteceu. Isso prova que essa doutrina é fajuta, uma doutrina mentirosa, enganosa. Então eu estou explicando aqui o seguinte, que existem os sinais que evidenciam que Jesus está voltando. Mateus 24 tem vários sinais da volta de Jesus, porém são sinais que evidenciam que ele está voltando, mas não quer dizer que ele vai voltar agora já. Por quê? Porque Paulo decodificou como vai ser a volta de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, que vai haver 3 grandes sinais antes de Jesus voltar. O primeiro sinal é a apostasia. Vai haver apostasia é abandono. O segundo sinal é a aparição do anticristo, do homem do pecado. E o terceiro sinal é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Ok? Então, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 a seguir, Paulo exorta a igreja para que ninguém os engane, ensinando e pregando que a vinda de Jesus já está chegando, já está às portas. Então Paulo deixa com clareza, com evidência, trocando aqui em miúdos para você entender, que a vinda de Jesus ela vai acontecer, ela é bíblica, ela está profetizada, Jesus está às portas, mas eu não acredito em uma vinda iminente, ele vai vir agora. Não, eu não creio assim, porque os sinais não falam, os sinais não condizem. Existem sinais que ele está vindo? Existem sinais. Mas esses 3 maiores sinais aqui evidenciam com clareza que ele está chegando. Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu vou ler para você. Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda, circule a palavra vinda. Por quê? Porque a palavra vinda, ela é parousia. Parousia é vinda. Paulo está tratando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a seguir, sobre a vinda, sobre a parousia de Cristo, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa. Não existe subsídio bíblico para ensinar que a vinda de Jesus é em 2 fases, uma secreta e uma visível. Isso não é bíblico. É uma única vinda. Então, e essa vinda aqui, ela é uma só. Não existe uma vinda só para a igreja, uma vinda para todo mundo. A Bíblia não fala sobre isso. É uma única vinda. Mateus 24, os discípulos perguntam, que sinais haverá da sua vinda? Aí Jesus fala os sinais da vinda. Só que aí Jesus vai explicar o seguinte, que ele vai vir, Mateus 24, abre lá em Mateus 24, só para você entender. Ele vai vir, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está vendo diante dos nossos olhos o cumprimento de profecias bíblicas. Então, olha só, Mateus capítulo 24, abre aí, Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Olha o que está escrito no versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Olha só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que dias? Talvez sejam os dias atuais, ou os dias próximos que se aproximam. Ok?
Nós estamos vivendo no apagar das luzes da volta de Jesus. Nós estamos vivendo o cumprimento profético de profecias bíblicas. Mateus 24, versículo 29. Olha o que Jesus disse sobre a sua vinda. Isso aqui é uma única vinda, é a parousia, é a vinda de Jesus. Não existe uma vinda em duas fases. A Bíblia não fala sobre isto. Isso é invencionice humana. Ok? Dos padres jesuítas, de John Nelson Darby e de teólogos que não têm consciência do que estão fazendo. Afinal de contas, eles vendem livros, vendem DVDs, vendem CDs, tantos pregadores que fizeram livros e campanhas e conferências sobre Apocalipse, que não sei o quê, e que hoje estão pagando por aquilo que falaram. Porque existem sinais da vinda de Jesus? Existem sinais, mas existem sinais marcantes, maiores, conclusivos, audíveis, plausíveis sobre a sua vinda. E Jesus disse, Mateus 24, verso 29, olha o que está escrito. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, presta atenção, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento do céu, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30, olha o que está escrito. Mateus 24, verso 30. Isso aqui é a vinda de Jesus, é parousia, é o arrebatamento da igreja. Olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Olha a trombeta aqui, ó. A mesma trombeta. A mesma trombeta que aparece em outros textos bíblicos. É essa trombeta aqui. Porque aqui se evidencia, Mateus 24, versículo 31, se evidencia o que está escrito em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque Mateus, capítulo 4, versículo de número 16 e 17, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha a trombeta de Deus aqui, ó. Descerá dos céus. Isso aqui é o mesmo texto. É a mesma coisa. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, é o mesmo texto de Mateus 24, versículo 31. Vou explicar, está aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. A palavra escolhido aqui são os salvos, são os eleitos, é a igreja. Isso aqui é quando? Depois da grande tribulação, porque está escrito aqui, do Mateus 24, versículo 29 a seguir, ele explica que ele vai vir depois da grande tribulação. Então são sinais que evidenciam com clareza, com precisão, como será a sua vinda. E aqui fala da trombeta, Mateus 24, versículo 31, fala da trombeta, que é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. A mesma trombeta. E é a mesma trombeta lá de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. É a mesma trombeta. É a mesma trombeta. O ressoar da última trombeta. É a mesma trombeta. É a mesma trombeta. Então, a palavra vinda é a mesma. Vinda quer dizer que ele vem para arrebatar a igreja, que ele vem para estar com a igreja. Não tem como você distinguir, você separar arrebatamento da vinda de Jesus. Agora, a vinda de Jesus, ela não diz em lugar nenhum que é em duas fases. Mostra o texto. Não, pergunte aí ao teólogo que ensinou para você que a vinda de Jesus ela é em duas fases. Jesus, ele vem uma vez, em secreto, arrebata a igreja, aí fica 7 anos lá nas bodas do Cordeiro. Cadê o texto? Aí depois ele vem de novo, segunda vez, com a igreja em glória. Aí todo olho verá. A Bíblia não diz sobre isso. Isso é engano. Isso é doutrina de padres jesuítas, que tentavam aplacar o crescimento da igreja, da reforma de Zwinglio, de Lutero, de Calvino e assim por diante. Tem que se estudar, tem que se entender. Aí o John Nelson Darby, 200 anos, criou essa doutrina, que foi divulgada aí por Cyrus Scofield na Bíblia, no rodapé da sua Bíblia, que ele doava, que ele dava para as pessoas. Então, quando você vai ler, e você lê os originais, você não pode fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, você tem que ver o original. Porque assim, não existe na Bíblia uma vinda
de Jesus que não seja para arrebatar a igreja. Porque Jesus, quando vier agora, ele vai vir para arrebatar a igreja, porque a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos, o juízo final, o estabelecimento do seu reino é uma coisa só. Não existe uma vinda de Jesus, arrebata a igreja secretamente, depois ele vem para todo mundo, todo olho ver. Isso não existe, isso é antibíblico. Não tem texto para isso na Bíblia não, gente. Não tem texto para isso na Bíblia não. Eu tenho amigos que pregam isso, mas não tem texto. Essa teologia do arrebatamento pré-tribulacional, ela é enganosa. Não tem, pergunte para ele mostrar o texto, ele vai rodear, vai sitiar, vai andar lá no livro de Daniel, aí ele vai rodeando, e não mostra o texto, não tem texto grego no Novo Testamento que afirme que Jesus, em uma vez, em duas fases, arrebatar a igreja. Uma secreta e uma visível, isso não existe, ele veio uma única vez. Pastor, prova. Eu provo. Abre aí a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Tem 500 irmãos no Monte das Oliveiras. Os crentes estão no Monte das Oliveiras, pessoas estão ali, não só cristãos, mas todo tipo de pessoa está em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem 500 pessoas lá. Jesus está subindo aos céus, na sua ascensão. As pessoas estão olhando para cima, vendo Jesus subir, e 2 anjos aparecem e dizem assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Aí tem gente esperando um arrebatamento secreto que nunca vai acontecer. Você pode ficar tranquilo, não vai acontecer arrebatamento secreto. O arrebatamento será visível, todos verão Jesus voltar. É impossível acontecer um arrebatamento secreto. Não vai acontecer. Não vai. Porque a Bíblia fala disso. Por exemplo, Elias, quando foi arrebatado, foi secreto? Não, todo mundo viu Elias ser arrebatado. Elias foi tomado lá, numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e no redemoinho subiu para o céu. Todo olho viu Elias ser arrebatado. Inclusive ele jogou a capa e Eliseu pegou a sua capa, dando a unção da continuidade no seu ministério. E Elias pegou a capa e continuou o ministério de Elias. Então tem gente pensando que Jesus vai vir secretamente. Ele não vai vir secretamente. Ele vai vir visivelmente. Ele disse isso em Apocalipse 1, versículo 7. É só você ler. Está escrito lá. Apocalipse 1, versículo 7. Eu vou ler para você. Que está escrito. Apocalipse 1, versículo 7. Está na Bíblia, meu filho. Se não tiver na Bíblia, não adianta. Não adianta. Tem que mostrar a Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7. Olha lá, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Deixa eu explicar algo para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele vem, ok? Diz que ele vem, todo o olho verá. O verá aqui, optanomai, ele vai permitir ser visto. E a vinda de Jesus vai ser tão gloriosa que até quem morreu vai ressuscitar, não é verdade? Não tem, na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, não tem ressurreição dos mortos? Ah, pastor, só os crentes que vai ressuscitar. Não, porque esses homens aqui não eram crentes. Apocalipse 1, versículo 7. Diz que quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. O que é isso? A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, estabelecimento do reino de Cristo, o julgamento dos povos e nações, vai ser tudo uma coisa só. Não tem distinção. Mas, pastor, como é que você sabe? Porque está escrito. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Tem um texto em Zacarias, capítulo 10, 12, versículo 10, que eu queria ler com você, só para você entender. Zacarias no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 10. Se você quiser abrir a Bíblia, aí você abra. Se você não puder abrir, deixe que eu leio aqui para você. Zacarias, capítulo 8, versículo 10. Eu vou colocar aqui no computador que fica mais fácil. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12, e o verso de número 10. Só para a gente encerrar esse assunto aqui e falar sobre a questão da Ucrânia e Rússia, se essas nações estão e fazem parte de profecias bíblicas do Novo Testamento. Está escrito assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim,
a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é um texto profético que está predito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e é um texto profético dito por Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz que quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. Ah, pastor, a vinda secreta não tem ressurreição. Amigo, a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja é uma única coisa. Não existe distinção, separação. Não existe. O teólogo pré-tribulacionista, quando vai ensinar, não mostra como eu estou mostrando os textos. Não mostra. Teólogo pré-tribulacionista, teólogo pré-tribulacional, que prega a sua denominação, porque a maioria dos teólogos pré-tribulacionistas são da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem livros sobre escatologia bíblica que fala de um arrebatamento pré-tribulacional, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30, que Jesus vai vir depois da grande tribulação. A Bíblia diz, eu estou explicando e mostrando o texto. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz que quem matou Jesus vai ver ele voltar. Zacarias, capítulo de número 12, versículo 10, quem matou Jesus vai ver Jesus voltar. Agora, quem matou Jesus? Você sabe quem foi que matou Jesus? Que vai ver Jesus voltar? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 14. Vamos lá, Marcos 14. Vamos ver quem matou Jesus e vai ver Jesus voltar. Marcos 14, versículo de número... Marcos 14, o versículo de número 61. Está escrito assim. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Peraí, você está conseguindo entender, não? Apocalipse capítulo 1 é esse texto aqui. Zacarias 12, versículo 10 é esse texto aqui. Mateus 24, versículo 29 a seguir é esse texto aqui. Tessalonicenses 4, 16, 17, é esse texto aqui. Segundo de Tessalonicenses, capítulo 2, quando Jesus fala da sua vinda, ok? É esse texto aqui. Vou ler de novo. Marcos, capítulo 14, versículo de número 61 a seguir. Está escrito assim. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote aqui? Porque esse cidadão aqui vai ver Jesus voltar, vai estar vivo vendo Jesus voltar, porque Jesus vai ressuscitar ele. A vinda de Jesus vai ser tão gloriosa que os mortos vão ressuscitar. E não é só mortos cristãos, não. Como ensina o arrebatamento secreto. Isso é conversa. Todos os cadáveres voltarão à vida. Isso está lá em Apocalipse. Mesma coisa, o mesmo texto. Só que o problema é de vocês, é a exegese de vocês, é a maneira que vocês interpretam o texto. Vocês querem interpretar o texto esticando o texto para dar a entender aquilo que a denominação de vocês ensina. Só que a exegese do texto, ela tem que ser conclusiva e plausível. Os textos têm que se encaixar. Eu não posso pegar um texto e forçar para que ele dê a interpretação que a minha igreja quer, que a minha denominação quer. Ok? É igual, por exemplo, a questão do vinho, que vocês dizem, vocês aí religiosos, dizem que Jesus transformou água em suco de uva. Mas não foi suco de uva, foi vinho. Oinos, do grego. E tem outras expressões que eu não vou falar aqui, porque não adianta. Entende? Então, assim, você pega um texto e você atropela o texto, não explica o texto, não sublinha o texto. Então, vou ler para você entender. Olha lá. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes e diz, blasfêmia. Eles cospem em Jesus, eles batem em Jesus, e eles mandam Jesus ser crucificado. Aí eu lhe pergunto, esse texto profético aqui já se cumpriu? De Marcos. Já se cumpriu esse texto? Não se cumpriu, porque Jesus não veio ainda. Mas quando Jesus vier, o José, esse aqui é o sumo sacerdote Caifás, José Bar Caifás, é o nome dele. Esse sumo sacerdote aqui, José Bar e Caifás.
Na década de 60 em Israel, os construtores estavam cavando, arrumando uma praça, e a máquina caiu num buraco, e esse buraco foi chamado às autoridades, era uma cova, uma sepultura de uma família. E lá tinha 12 caixinhas de ossário. E uma das caixinhas de ossário que foi encontrada nessa gruta, nesse cemitério lá subterrâneo, era de José Bar Caifás, sumo sacerdote da época de Jesus, que condenou Jesus. Jesus disse que quando ele voltar, no arrebatamento da igreja, quando ele voltar, quando ele vier, no optanomai, na palavra grega para vinda, para ver, para olhar, quando ele voltar, eles vão estar vivos para ver a vinda de Jesus. Então, as profecias bíblicas sobre a vinda de Jesus estão se cumprindo, gente. E a situação da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tudo isso são sinais e evidências de que Jesus está voltando. Eu não creio em uma vinda iminente. Vai vir agora. Jesus volta agora. A Bíblia não fala que ele vem agora. A Bíblia fala que existem sinais que evidenciam que ele está voltando. Por isso você deve andar preparado, em santificação, em obediência à palavra, crendo no Evangelho, em comunhão com a igreja, com os irmãos, viver debaixo da obediência da palavra de Deus. Deve ter uma vida casta, santa, honesta, digna diante da sociedade, deve dar um bom testemunho, independente se você frequenta uma igreja ou não frequenta uma igreja, independente da sua religião, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, é o que diz a Bíblia. Porque a obra da salvação é nada mais, nada menos que você crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você crê que Jesus morreu para redimir você, para limpar, para tirar de você o pecado, para purificar você. Evangelho é isto, nada mais do que isto. Existem os nossos debates teológicos, de linhas de raciocínios, um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, a hermenêutica, a exegese, a maneira que alguém vê a Bíblia, mas a mensagem principal do Evangelho é essa, é você crer no Senhor Jesus Cristo, que ele morreu por você, que ele ressuscitou e o seu sangue limpa você, perdoa os seus pecados. Isso é que é importante. Então existem sinais que evidenciam a vinda de Jesus? Existem os sinais, e os sinais estão aí diante dos nossos olhos. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos.